Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, do versículo 21 ao 33, versículo 36 ao 38. Tendo Jesus dito estas coisas, turbou-se em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo que um de vós me há de entregar. Olhavam, pois, os discípulos uns para os outros, não sabendo de quem falavam. Ora, um dos seus discípulos, ao qual Jesus amava, estava recostado sobre o seio de Jesus. A este fez Simão Pedro sinal, para lhe dizer: de quem fala ele? Aquele discípulo, pois, tendo-se reclinado sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é esse? Jesus respondeu: é aquele que eu der o bocado que vou molhar. Molhando, pois, o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Atrás do bocado entrou nele Satanás. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu porque lhe dizia isto. Alguns, como Judas era o que tinha a bolsa, e julgavam que lhe disseram: compra as coisas que nós são precisas para o dia da festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Ele, pois, tendo recebido o bocado, saiu logo, era já noite. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e glorificará sem demora. Filhinhos, já há pouco tempo estou convosco. Buscar-me-eis, mas assim como disse aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis vir. Simão Pedro disse-lhe: Senhor, para onde vais tu? Jesus respondeu-lhe: para onde eu não vou, não podes tu agora seguir-me, mas seguir-me-ás mais tarde. Pedro disse-lhe: por que não posso eu seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu-lhe: darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, as situações que inquietam diante da nossa vida é quando nós traímos o nosso Senhor com pensamentos, com palavras, com gestos, com atitudes, mas diante da traição é o mover da graça, né? Aquele coração que reconhece que errou, aquele coração que reconhece que sem Deus nós não somos nada, e aí nós aprendemos uma grande lição, que é a ausência de Deus para o ser humano. Nós nos tornamos sem sentido a nossa vida. E diante deste mover, a traição, a palavra traição, nós temos 2 agir hoje, o de Judas e o de Pedro. Onde que Pedro, ele se fere com o próprio orgulho do ser, né? Onde que, não, eu vou te seguir, Senhor, eu sou capaz de te seguir, né? A questão é se achar autoconfiante em si mesmo, e até mesmo às vezes a gente despreza o mover de Deus porque eu sou o cara, né? E aí você vai com o teu ego elevado, onde que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Então, para que diante do mover de Deus, nós se colocamos como aquela criança, dependente do Pai, na presença do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo que nos transforma, porque, irmãos, é a graça que nós vamos receber, porque não era o momento ainda para Pedro receber essa graça, porque naquele momento ele estava absorvendo essas palavras, mas depois nós vemos que Pedro pede perdão diante de Deus, chora muito quando ele nega Jesus, e ele, cheio do Espírito Santo, Pedro depois realiza o anúncio da palavra e converte muitas pessoas e termina dando a vida por Jesus. Mas agora é Judas Iscariotes. Então vamos ver o ensinamento aqui que diz para nós. Existe algo neste evangelho que precisa nos inquietar. Quando Jesus diz que alguém irá trair o discípulo um por um, se questiona: serei eu? E no entanto, quando Jesus dirige a palavra a Judas, ele diz:
O que tens a fazer, executa-o depressa. A consciência de Judas estava cega. Ele já havia traído o Salvador em seu coração. O seu maior tesouro já não era mais Jesus. Sendo assim, a traição de Judas foi precedida de pequenas traições. Diante dessas traições de Judas, que nós estamos vendo aqui, nós sabemos que Judas tira a própria vida depois, não permitindo que a humildade adentre dentro do seu coração. Talvez a gente não sabe o mover de tudo isso que aconteceu, mas entregamos a Deus, pedindo que o nosso coração não se compadeça com os erros e as falhas, a falta da humildade, a falta de olhar para dentro de si e permitir que a libertação vem de Deus, que a libertação vem do nosso coração, da graça de você olhar para dentro de você, reconhecer tuas falhas, reconhecer-se dependente de Deus. Sabe, irmãos, e como que nós traímos Jesus no nosso coração? Sabe que eu preciso falar abertamente? Ou naquele gesto quando eu deixo de ir à Santa Missa por preguiça? Ou eu sei que, por exemplo, sobre a confissão, eu falo, não, me confesso direto com Deus, não preciso ouvir o que está ensinando. Ou deixo de ir lá no ensinamento lá para pais e padrinhos, eu sou pai, não levo meu filho para ser batizado. E aí vamos indo, irmão. Quando eu vou negando as verdades que vêm de Deus, que vêm da presença de Jesus, quando eu nego já lá com a minha murmuração, quando eu nego lá já olhando aquele vídeo pornográfico, ou desejando já uma mulher no meu coração, querendo trair a minha esposa, ou eu nego, por exemplo, o amor aos meus filhos, a dedicação, aos ensinamentos. São tantas coisas que nós podemos negar a Jesus, já no nosso coração, questionando e murmurando, não aceitando de livre vontade ali as situações da nossa vida. Mas isso, irmão, o nosso humano precisa entender. Desta forma, nós não vamos conseguir vencer sozinho. Nós precisamos da ajuda, da presença divina, e o próprio Jesus nos ensina que ele ia para que viesse o Paráclito. O que é o Paráclito? É o Espírito Santo que vai nos ajudar, que vai nos orientar, que vai mover em nós o desejo, vai mover em nós a verdade, vai mover em nós a presença de Jesus, vai nos esclarecer, vai nos levar à verdade na unidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, num só coração, cada um distinto, para que nós possamos entender o mistério de Deus. É maravilhoso, para que a gente fique mesmo naquele pensamento. O que será? Mas eu creio, Senhor, que tudo que o Senhor nos deu é para a nossa glorificação. Tudo que o Senhor nos deu é para nos purificar. Tudo que o Senhor nos deu, a presença do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos amar, para nos ensinar, para nos libertar, para nos curar de todo o mal. Querido irmão, coloca a mão no teu coração e essa perguntinha do Lectio Divino para direcionar. Eu já traí Jesus alguma vez em meu coração? Quem é o meu maior tesouro? É Jesus na sua vida? É Ele? Ou é o dinheiro? Ou é os teus prazeres? Ou é os desejos da carne? Ou é teus obas-obas, Agora mesmo é quaresma. O que nós mais estamos ouvindo os padres dizer dentro da nossa igreja, nos ensinamentos quaresma não é dia de festa. Quaresma não é um feriado para você passear. Quaresma é um momento para todo católico apostólico romano vivenciar cada momento ali. A paixão, a morte e a ressurreição. É para nós entendermos que tudo que o Jesus viveu não foi uma historinha, não é uma encenação bonitinha não, ou triste para você chegar lá, olhar para aquele momento e falar, coitadinho de Jesus. Querido irmão, coitadinho de nós. Se nós não olharmos para dentro de nós, na hora que você estiver lá e vendo o sofrimento de Jesus por nós, para a redenção dos nossos pecados, coitadinho de nós se nós não olharmos para nós e ficarmos ali brincando já no nosso coração com as coisas de Deus, zombando no nosso coração as coisas de Deus, levando a brincadeiras, a tanto faz, um faz de conta. Fala assim, Senhor, me liberta desses pensamentos e dai-me a graça, Senhor, de uma verdadeira conversão no meu coração.
que esta quaresma, que este momento, venha para a reflexão dentro da minha casa. Como que eu estou agindo no amor com os meus filhos, com a minha esposa? Como que eu estou agindo lá no meu trabalho? Como que eu estou agindo na minha comunidade? Como eu deverei agir a partir deste momento? Será que eu preciso ter mudanças? Será que eu preciso já no meu coração parar de julgar e condenar os irmãos, condenar as pessoas? O Senhor já me coloca pessoas que gostam de julgar os outros, mas não conseguem olhar um segundinho para dentro de si. Tem pessoas, irmãos, que são assim. Mas o que fazeremos? Rezemos para que a fofoca, para que a discórdia não chegue pela boca desse irmão e nem pela minha boca. Porque, irmãos, não vamos ser hipócritas. E nós apontar o dedo para o irmão, que ele gosta de falar da vida dos outros. E eu? Será que eu falo? Será que eu estou vendo mais a minha salvação? Será que eu estou cuidando mais de mim? Vamos deixar a questão da fofoca para a tua confissão. Vamos olhar para dentro de nós hoje com essa palavra. Será que eu não preciso rever mais os meus conceitos, o meu agir, o meu falar e o meu proceder? Será que eu não preciso olhar para dentro de mim nesse dia de hoje e entender que eu posso trair o meu Senhor já no meu pensamento? Já no meu proceder? Quando eu ignoro a verdade, quando eu ouço falar a verdade e eu continuo vivendo no meu pecado. O Senhor me coloca pessoas que querem, falam que bebida não é o pecado dele, que isso não faz mal, que pode beber, mas é uma família que está sofrendo muito com o alcoolismo. Você já não tem mais contato com a sua esposa há muito tempo, porque você prefere o álcool. E aí você tem trocado, tem traído Jesus, porque você prometeu no altar amar a sua esposa na alegria e na tristeza. E diga a mesma coisa para a mulher, não abandone seu esposo, reze, porque está passando por um momento difícil. E você, esposo, talvez que está passando por isso, fala: Senhor, me ajuda. Pede ajuda, querido irmão. Pede ajuda, abre a sua boca, fala: eu preciso de ajuda, eu preciso largar esse vício, eu preciso largar essa situação. É o teu momento. Fala para Deus, fala para essas pessoas: eu quero ajuda. E a ajuda está aí no teu lado. Que é Deus, que é Ele que pode te ajudar. Sabe, irmão, às vezes a gente quer vencer sozinho, pensando que os homens podem nos ajudar. Mas na verdade é só Deus que pode te ajudar. Então, querido irmão, querida irmã, você que passa por isso, una-se a Deus. Una-se a Ele. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita